Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Miranda Venâncio Maia, em face da Câmara Municipal de Vereadores de Ponto Novo, que nos autos da ação de origem 80.20.73.38.2023, teve seu pedido de antecipação de tutela indeferido. Nas suas razões, afirma que objetivava a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo 01 de 22, exarado no âmbito do processo administrativo PPA 01-2021, até o julgamento do mérito da ação. O voto da nobre relatora conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Peço vênia para discordar de seu posicionamento e passo a proferir voto divergente. Inicialmente, há que se destacar que o processo de julgamento das contas do Poder Executivo pelo Legislativo não se configura como um mero ato político, como pretendeu a nobre relatora no seu voto. Trata-se, em verdade, de processo político-administrativo, cabendo respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inclusive, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 261885, que cabe ao Poder Judiciário a análise acerca da legalidade do processo de julgamento das contas. Mais ainda, na esteira da teoria dos motivos determinantes, a administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada. É o RMS da 5ª turma de relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima, que foi julgado em 15/3/2007. Seguindo a análise do feito, verifica-se que a portaria 012/2021 instaurou processo político-administrativo para processar e julgar as contas do Poder Executivo no exercício financeiro do ano de 2019. Ato contínuo, consta parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, opinando pela aprovação das contas, face à sua regularidade. Em 3/4/19, foi elaborada a emenda 01 de 19, alterando e acrescentando artigos da Resolução 01/2013. Após foi proferido o parecer do Ministério Público de Contas, havendo certidão em 28/7/21 acerca do parecer prévio. Em 14/10/21, houve expedição de notificação ao agravante para apresentação de defesa prévia sem recebimento pessoal, com recebimento pessoal, em 25/10/21, tendo solicitado cópia integral do processo político-administrativo na mesma oportunidade. Na data de 26/10/21, reiterou solicitação, apresentando manifestação em 8/11/21, com pedido de acolhimento das preliminares suscitadas e aprovação das contas, eis que, somente em 3/11/21, recebeu a cópia do processo político PPA 01/2021. Em 17/11/21, houve reunião da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Seguridade Social, quando se pontuou em ata que a Resolução 01/2013 foi revogada pela Emenda 01/2019, que alterou e incluiu novos dispositivos ao processo político-administrativo, reiterando, inclusive, a apresentação de parecer preliminar. Com isso, se concluiu que o responsável pelas contas deveria se manifestar sob o parecer prévio do TCM, conforme artigo 2º, inciso 1º da Resolução 119. Houve deferimento da prova pericial e indeferimento da prova testemunhal. Há que se destacar que não consta dos autos prova de ter o agravante ciência desta ata de reunião, nem mesmo da sua intimação pessoal para a produção de prova documental e pericial contábil deferida. Apenas 5 dias depois, em 24/11/21, houve nova reunião da mesma comissão supracitada, com finalidade de, aspas, debater sobre o julgamento das contas do ex-prefeito Tiago Miranda Venâncio Maia,
referente ao exercício de 2019, fecho aspas. Naquela oportunidade, se destacou que o processo estava apto para elaboração de parecer final, entendendo que deveria ser concedido o prazo de 10 dias ao gestor para apresentação da sua defesa final. Ou seja, em quem pese o deferimento da produção de prova pericial e perícia contábil, 5 dias depois, entendeu-se que o feito estava pronto para julgamento e apresentação de prazo de defesa final, sem intimação anterior do agravante, para que produzisse em franca violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Mais ainda, na mesma reunião consta nova violação aos mencionados princípios, eis que ficou decidido pela comissão, por maioria, que não havia previsão legal para a notificação do ex-prefeito sobre as decisões tomadas em suas reuniões. Destaca-se quão contraditória e violadora de direitos é tal deliberação, posto que concede direito de defesa e produção de algumas provas em 17/11/21, mas impossibilita o seu exercício de forma peremptória, eis que torna a prova de impossível produção, posto que o principal interessado não pode ter ciência da sua, diga-se, suposta concessão. Disso se depreende que essa decisão foi proferida em franca violação ao princípio de vedação à decisão surpresa, presente no artigo 10 do CPC, que aqui pode ser interpretado de forma analógica. Além disso, também houve violação ao princípio da cooperação, também através de interpretação analógica, que, nas palavras do professor Fred Didier Júnior, abro aspas, impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente o mérito. Esta intimação é importantíssima, evita uma decisão surpresa que abruptamente encerra o procedimento, frustrando a expectativa das partes. Além disso, assim, além de deferir, mas impossibilitar a realização das provas solicitadas, sem sequer dar ciência ao ora agravado, inclusive acerca do indeferimento da prova testemunhal, encerrou a reunião e com a decisão de ausência de obrigatoriedade de comunicação ao principal interessado acerca das reuniões em nítido cerceamento de defesa. Eu trago aqui os ensinamentos do professor Luiz Guilherme Marinoni, que não farei a leitura. Tal fato por si só já enseja nulidade de todo o procedimento. Na mesma data, em 24/11/21, foi elaborada outra ata de reunião, mais enxuta, entendendo que o procedimento estaria apto para elaboração de parecer final e concedendo ao gestor 10 dias para a apresentação de sua defesa final. Mais uma reunião foi realizada em 1/12/21, novamente para discussão sobre o procedimento, oportunidade em que houve pedido de vistas pelo vereador Floriano Pocino dos Santos Pereira, mesmo vereador que manifestou resignação na última reunião acerca da ausência de ciência do gestor sobre as decisões tomadas nas reuniões. Após, votou pela manutenção do parecer prévio e pela aprovação das contas do exercício financeiro do ano de 2019 e do ora agravante. Na reunião de 8/12/21, constou a apresentação do voto acima referido, bem como de ter sido nele suscitado nulidade do processo político-administrativo. Naquela oportunidade, foi proferida a decisão, por maioria de votos, pela rejeição das contas anuais da Prefeitura Municipal de Ponto Novo, relativas ao ano de 2019. Apenas em 25/2/22, foi emitida a notificação final à hora agravante, o intimando em 3/3/2022 para apresentação de defesa final em 10 dias, ou seja, não houve prévia intimação para a produção probatória, correndo a maior parte do processo à sua revelia, sem que desse causa a isso. Em 20/4/2022, foi realizada a 43ª sessão ordinária, oportunidade em que foram rejeitadas contas, materializando o cerceamento de defesa ocorrido em todo o trâmite processual. Ante o exposto e pedindo vênias à nobre relatora, apresento o voto divergente no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento
para sustar a decisão de origem e ordenar a suspensão dos efeitos da deliberação proferida pela Câmara de Vereadores de Ponto Novo, materializada no Decreto Legislativo 01 de 22, nos autos do processo administrativo e de julgamento de contas do agravante, objeto de processo administrativo 01/2022, até decisão final do mérito. É como voto, senhor presidente. Pois não. Antes do voto da minha desembargadora Socorro, apenas se a desembargadora Carmen Lúcia quer se pronunciar, eu já mantenho seu voto. Eu mantenho o meu voto, excelência, pois porque... Presidente, eu, ao contrário da posição adotada pela desembargadora Carmen, a quem peço venha, eu vislumbrei mesmo na hipótese a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, pedindo venha, mais uma vez, a douta relatora, eu acompanho o voto divergente, sustando os efeitos da decisão proferida pela Câmara de Vereadores de Ponto Novo. Nesse caso, eu vou proclamar o resultado. O desembargador Cafezeiro, que inaugurou a divergência, passa a lavrar o voto. E o resultado é agravo de instrumento conhecido e provido. Exato. E agravo interno prejudicado, de qualquer modo. É isso? Então, este é o resultado por maioria de votos.